todo o cargo que cada pessoa ocupa, Allah subhanahu wa ta'ala decretou a esta pessoa, e esta é uma dádiva muito enorme. Hoje vamos dar continuidade, não fugindo realmente o que é nosso país, o que atualmente está a passar, e vamos buscar um grande exemplo no Corão do profeta, onde Allah subhanahu wa ta'ala juntou nesta pessoa a profecia e o reinado. Isto vai nos dar a entender que, afinal de contas, essas duas coisas trata-se de um privilégio que Allah decreta, que Allah concede a cada um que ocupa algum cargo. Sem esquecer, na semana passada, estávamos a falar de um grande sahaba, Mu'adh ibn Jabal, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decreta ele, manda ele como ministro da justiça na Iêmen, na Síria. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ri'ayati." Todos vós sois responsáveis e cada um será interrogado a respeito da sua responsabilidade. Este hadith, que já há 1400 anos o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos, hoje estamos a ver a realidade. Allah subhanahu wa ta'ala, quando te concede o poder, quando te concede um cargo, e este cargo neste hadith, só para recordar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começa dentro da casa. Isto querendo dizer que cada um de nós somos responsáveis. E Allah vai nos interrogar a respeito desta responsabilidade. Allah subhanahu wa ta'ala, no Corão, fala de vários reis, que oportunamente aqui mencionaremos. Dentre eles que se comportaram bem, e outros que desviaram a confiança e o poder que Allah concedeu a eles. E sem fugir do foco, vamos basear no grande profeta Suleiman alayhi salam. Que este profeta é um dos únicos que Allah junta a profecia e o reinado na mesma pessoa. Allah junta essas duas coisas, depois de separar em várias pessoas. A maior parte dos reis não eram profetas. E a maior parte dos profetas não eram reis. E Allah junta essas duas coisas no profeta Suleiman alayhi salam. Em outras palavras, estamos a dizer que o profeta Suleiman, além de ser o profeta, ele era rei daquele tempo. Era presidente daquele tempo. Então, não há nada que passava, a não ser que tinha que tomar o conhecimento e analisar e dar o despacho. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala deste grande profeta: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا على كثير من عباده المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala diz: certamente nós concedemos a profeta Daúd e profeta Suleiman o conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala, esses dois, o profeta Daúd, assim como o profeta Suleiman. O profeta Daúd é pai do profeta Suleiman. Assim como ele também, o profeta Daúd, ele era profeta e também era rei.
Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, nós concedemos esses dois, o conhecimento. Aqui vem uma pergunta. Por que Allah identifica essas duas figuras da sabedoria, enquanto essas mesmas pessoas, eles possuíam o poder do mundo e possuíam a profecia? Mas Allah não pegou na profecia para identificar que nós concedemos a ele a profecia, a eles a profecia. Allah não pegou o reinado, sendo que nós concedemos a ele o reinado, mas se eles concedemos a ele o conhecimento. Esta é a primeira designação que um líder tem que ter. É por isso que Imam Shafi'i, ele diz, ta'allama kullu ma istata'ta takun amiran. Estuda tudo o que for possível na sua juventude, futuramente serás um líder. A liderança é dada consoante o conhecimento. Se nós termos um líder que não tem a matéria para tal, vai provocar tanto problema. Vai provocar problema que não vai conseguir se resolver. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está a designar esses dois profetas, esses dois reis, que nós concedemos a eles o conhecimento. Só nós para analisarmos a sabedoria que esses reis foram dados. Depois de serem dados, hoje nós se contentamos por um simples cargo. Lutamos por uma simples cadeira. O profeta Daúd, o profeta Suleiman, salam, Allah tinha lhe dado o poder de comandar toda a terra. Os ventos, a chuva, os djinns, as formigas, os pássaros, todos os animais estavam no seu comando. Isso é que se diz reinado, sem falar das pessoas. Depois de Allah conceder este todo o poder a eles, como reis, isso, saber que tudo depende de mim na face da terra, eu é que comando. O que eles disseram? وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Eles dois viraram Allah e disseram, louvado seja Allah, aquele qual nos concedeu dádiva, melhor dádiva dentre alguns crentes. A primeira coisa que fizeram é reconhecer a dádiva, que isto não acontece senão porque Allah concedeu a nós. E a segunda coisa que ele fez é mostrar a humildade. Eles disseram, وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ. E Allah nos tornou superiores, melhores, dentre muitos crentes. Então, esse dentre muitos crentes mostra a humildade que esses tinham. Eles, de tudo que eles possuíam nas suas mãos, mas mesmo assim, eles não disseram que Allah concedeu a nós melhor de todos os crentes. Dentre muitos crentes. Sem esquecer que não. Nos crentes, há alguns que são superiores. Isto mostra a humildade. Hoje nós, quando é dado um cargo, chefe de 10 casas, pensa que você é dono do mundo e tudo que tem. Este é que é o problema grande. Então, esses profetas, esses reis, eles nos trazem a realidade da liderança. Hoje nós, a nível mundial, cada presidente está rodeado de alguns líderes religiosos como conselheiro. Mas a pergunta é, qual é o conselho? Será que esses líderes religiosos têm essa liberdade de eles aconselhar? Ou simplesmente é uma capa lá posta? Porque esses ensinamentos estão no Corão, estão na Bíblia, estão em outro sítio, nos livros sagrados. Então, aqui
há algo por analisar. Esses reis, o profeta Suleiman, alayhi salam, ele, quando é dado isso, agradece. E quando alguém agradece, Allah subhanahu wa ta'ala, ele dá baraka naquela coisa, da firmeza. E dentro de uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala, ele qualificou a esses reis, a esses profetas do conhecimento, e não usou o reinado, é porque o conhecimento é uma coisa permanente. A pessoa, até o seu último dia de vida, vai estar a exibir do seu conhecimento. Enquanto o poder é temporário. Hoje você é líder, amanhã é afastado. Hoje é presidente, amanhã é afastado. Hoje é ministro, amanhã é afastado. Então, Allah não usou o grau neste versículo do poder ou do reinado, mas sim usou o conhecimento. Mas estes profetas, eles reconheceram que isto vem de parte de Allah. Trazendo alguns exemplos, sem fugir do tema, existiram alguns reis que foram considerados que Allah deu o reinado e eles não reconheceram. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Alam taro ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. Recordas, não viste, ó Muhammad, aquele que desafiou o profeta Ibrahim alayhi salam? An atahu Allahu al-mulk. Por que ele desafiou o profeta Ibrahim? Allah está a dizer, este homem desafiou o profeta Ibrahim por Allah ter dado o poder a ele. Por Allah ter tornado líder este homem, e ele achou que o reinado era tudo e desafiou o profeta Ibrahim alayhi salam. Nesta discussão, nessa disputa, إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. O profeta Ibrahim virou para ele e lhe fez reconhecer algumas dádivas, algum poder que não existe e não é permissível senão nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Ibrahim, ele disse, إذ قال Ibrahim, como Allah diz, o Ibrahim disse, ربي الذي يحيي ويميت. O meu Senhor é aquele que dá vida e dá a morte. E isto ninguém tem a capacidade de tirar. Este é que é o meu Senhor. Será que o rei reconheceu que certamente esta era só e somente poder de Allah, de tirar a vida assim como de conceder? O rei, ele disse, Ana uhyi wa umit. Eu também tenho essa possibilidade de dar a vida e de tirar a vida. Este é o tipo de reinado que hoje temos enfrentado. Este homem, este líder é o Namrud. O Namrud, ele é uma das pessoas que se achava ou intitulava Deus e obrigava as pessoas para fazer síjida para ele. Allah disse, nós demos o poder a ele, tornamos ele como rei e ele está a mandar as pessoas para lhe adorar. Está a ficar pancado pelo reinado que nós lhe concedemos. E hoje é a realidade do mundo que estamos a viver. Ainda voltando no tema, todo o poder que Allah te concede está a te testar. Este homem, quando ouve isso, ele chamou as pessoas e disse, eu quero envergonhar o Ibrahim. Ele disse, o Senhor dele consegue dar a vida e tirar uma vida e consegue dar a vida. Isto é coisa que eu posso fazer isso ao público. E ele foi levar 2 pessoas na prisão. Uma pessoa estava condenado à sentença da morte. E outra, dia seguinte, ele tomava a liberdade, terminava a sua pena. Ele disse, este que está condenado à pena da morte, deixem ele livre.
libertam a ele. E este que amanhã está a fechar a sua sentença, executem a ele agora. Depois disto acontecer, virou para o Ibrahim. Eu disse, eu dei a morte a este e dei a vida àquele. Agora, você me desafia com o quê? As pessoas perdem cabeça pelo poder que Allah deu a eles. Allah diz, وقال إبراهيم, disse o Ibrahim alayhi salam, فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب. O profeta Ibrahim disse, quanto é tão simples dar a vida e dar a morte. O meu Senhor é aquele que tira o sol do nascente e põe o sol no poente. Amanhã você faz o sol sair do poente e terminar no nascente. Nós queremos ver a quanto o seu poder e o seu reinado até onde chega. E Allah diz, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Ficou envergonhado e incapacitado o descrente. Onde há um ayat atrás era chamado de rei, Allah já aquele qualifica como descrente. Descrente quer dizer ingrato também. Então, ele foi ingrato pelo este poder que Allah concedeu. E se nós hoje analisarmos este exemplo do profeta Ibrahim alayhi salam, que o meu Senhor é que dá a vida e dá a morte. Hoje, a nível mundial, os nossos líderes, eles usam essa ditadura. Eu penso que eles é que dão a vida e dão a morte. Infelizmente. Se nós analisarmos e olharmos no que diz a Constituição de Moçambique, nós não temos pena da morte. Mas as pessoas são executadas em massa, e ficamos a saber, num sítio que nós não temos pena da morte, mas temos esquadrões de morte. Num país que não temos pena de morte, mas temos silenciadores. Olha a diferença que existe. Se eu falar, vão me silenciar. Se eu roubar ou matar, mas não, esse pode ficar 1000 anos na cadeia. Aqui em Moçambique são 24 anos. Olha a diferença. Se alguém é silenciado, mas no fundo a lei diz que não tem pena da morte. Há diferença? Não há diferença. Hoje, diariamente, as pessoas são atiradas. Falou e silenciado. Eu, há alguns minutos, estava a receber, se fecharam a portagem de Matola e alguém foi atirado. Foi baleado e morreu em frente da portagem. A morte é uma coisa normal. Mas nós dizemos, não, aqui no país nós não temos pena da morte. Então, o profeta Ibrahim, ele disse, Rabbi yuhyi wa yumit. Quer dizer, o meu Senhor só é que dá a vida e é que dá a morte. E o rei disse, não. Então, esta ditadura, hoje, isto não acontece só aqui em Moçambique. Até nos países árabes. Hoje na Arábia Saudita, hoje no Sudão, hoje no Egito. Você não pode na palestra falar nada que tenha a ver com o governo. Basta terminar a palestra, vai para a prisão. Mas tudo isto foi constituído no Corão. Mas como os líderes, eles, os nossos chefes, eles não querem, para eles são os superdotados, não falham. Mesmo rodeado com milhões de líderes religiosos para dar conselho, para eles não falham. Tudo o que fazem está correto. Esta situação, a nível mundial, até nós aqui em Moçambique, ainda temos um pouco espaço. Você é ameaçado, é chamado a atenção. Lá não tem isso, você terminou a palestra, você vai à prisão. Por quê? Porque estava a dizer que há muitos pobres no país. Esta situação que nós estamos a ver já se viveu há muito tempo. Então, o profeta Suleiman, alayhi salam, nós voltamos no nosso tempo. Ele, quando foi dado o poder, ele, quando foi concedido
o poder, ele agradeceu a Allah. Ele agradeceu a Allah pela esta dádiva dele ser rei e ao mesmo tempo ser profeta, e de lhe dar este mandato de dominar as aves, dominar os animais, dominar os seres humanos, dominar os djinns, dominar os ventos. Então, e ele disse, isto não acontece senão pela dádiva de Allah. É este rei, é este líder que a pessoa tem que ser quando é dado a cadeira da liderança. Reconhecer e ser humilde. Allah abençoa o sítio que ele está. O profeta Ibrahim, o profeta Suleiman, desculpa, ele, certa vez, quando é dado este cargo, quando é concedido este cargo, ele, certa vez, queria sair para combater um exército. E ele junta todo o seu exército. Homens, djinns, pássaros, animais que comandava. Naquela multidão, só dá para imaginar, você é rei de Moçambique e você tem comando de todos os pássaros. O profeta Suleiman, quando ele andasse, ele chamava os pássaros e os pássaros fechavam todos, criavam uma camada de sombra. E o solo não conseguia penetrar. Este era o poder dele. Ele, quando junta, de repente, um raio solar penetrou. E ele percebeu-se que um pássaro estava ausente. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Então, ele, quando deu a olhada, ele viu que tinha falta da popa. Todos os pássaros. Hoje você só ser chefe do quarteirão de Marraquém, você não consegue controlar a pessoa. É normal alguém vir instalar uma casa, ele viver 6 meses, você nem sabe quem está lá. O profeta Ibrahim, nem um pássaro, profeta Suleiman, desculpa, nem um pássaro conseguia desobedecer sem que ele se aproximasse na hora. Este é que é o poder. Então, neste momento, o profeta Suleiman, alayhi salam, ele disse, eu não estou a encontrar, eu estou a sentir falta de um pássaro no meu país. Como é que este pássaro saiu sem permissão? Então, aí já tem que se traçar a lei. Ele deu 3 opções. Hoje nós, para vermos a nossa liderança, se cumprisse devidamente como os nossos antepassados cumpriram, nós estaríamos a viver melhores momentos. Porque, na verdade, eles não são mais nada do que os nossos exemplos. Quando o profeta Suleiman descobre que não tem o pássaro, ele traçou uma lei. Mas não lei como as leis que temos enfrentado. Ele diz, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. Este pássaro, primeira sentença, eu vou castigar a ele, mas um castigo severo. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ. Ou eu vou degolar a este pássaro. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ou este pássaro me traga uma notícia vidente. A sentença era composta de 3 leis. Dependendo da justificação, pode ter aquilo que se chama pena máxima. A pena máxima que ele لَأَذْبَحَنَّهُ عَذَابًا لَأُعَذِّبَنَّهُ. Eu vou castigar esse. Os pássaros, a pena máxima deles é que o profeta Suleiman mandava tirar todos os pentes. E levava este pássaro, punha na montanha e dava permissão às formigas para comer este pássaro até morrer. É este castigo máxima do pássaro se desobedecesse. Então, o profeta Suleiman,
Quer dizer, se este não me trazer uma resposta, uma justificação válida, se for uma desobediência, nós tem que existir uma lei que indica que o rei tem que ser respeitado. Vamos levar ele, vamos lhe colocar nas montanhas e vamos dar permissão às formigas começarem a lhe picar. Pico, 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 tirar sangue até perder a vida. Agora, se trazer uma coisa normal, mas que não foge da desobediência, nós vamos degolar ele e acabar o assunto. E abre aqui uma chance. Ou ele tem que me trazer uma resposta, uma justificação válida. É existir uma brecha. Alguém é acusado, ele tem que ter essa brecha, que hoje nós demos o nome que tem que ter advogado, mas no fundo não tem nada de advogado. Tem advogado quem tem classe, tem advogado quem tem família superior, Então, aqui o Corão está a dar uma sentença, um julgamento igual. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Wallahi, walladhi nafsi biyadihi, eu juro por aquele que a minha alma está na mão dele, que jura por Allah. Lau saraqa Fátima bint Muhammad, se Fátima, filha querida do Muhammad, roubasse, laqata'tu yadahu, eu podia cortar a mão dela. Isto é que executar a sentença. E nós temos no Islã isso. Não é porque é minha filha, ou porque é filho do fulano, a sentença tem que ser afastado, tem que ser isento. Quando é lei, tem que se executar. Para o quê? Para pôr ordem no país. Mas de onde vem a desordem? Quando a lei é usada para outras pessoas e não é usada para outros. Aqui é que vem a desordem. O pássaro, quando volta, pouco tempo o pássaro volta, que temos uma lição muito grande e nós vamos continuar, só vamos fechar esta parte da chegada do pássaro. O profeta Suleiman, alayhi salam, na sua missão de liderança do reinado, tem lá grandes exemplos que os líderes, em todo o grau, em todos os escalões, tinham que extrair lição. Então, o pássaro, quando volta, ele chegou, parou distante e disse: Ahattu bima lam tuhitu bih. O rei Salomão, eu trago algo que você nem imagina estar a acontecer, que você não tem conhecimento. Aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quando Abu Sa'id al-Khudri pergunta ao profeta: qual é o melhor jihad fi sabilillah? Você mesmo voltar em casa e ficar feliz que eu hoje combati no caminho de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Kalimatul haqq é uma palavra verídica que traz a justiça, e esta palavra ala sultan jair, que é dita diretamente para um rei injusto. É uma palavra verdadeira que é enfrentado um rei injusto e é dito que você errou isto, apesar de ser rei. Então, o pássaro aqui está a vir enfrentar o profeta Suleiman. Você acha que comanda os mundos? Você acha que tem o poder de tudo? Eu estou a trazer uma notícia que você nem imagina, apesar de você ser rei. O que só nós podemos terminar aqui e daremos continuidade, só para dizer que o profeta Suleiman, alayhi salam, ele disse: Sananzur, nós vamos analisar esta sua sugestão que está a trazer. Este é que é o rei. Nós vamos analisar. Agora a pergunta é: esta análise, onde é que apopa neste momento que será estudado a justificação dele? Estará na cadeia.
Hoje, você é acusado de algo, é trancado. Em Nhambana aconteceu há 3 semanas, 2 jovens foram acusados há 2 anos de terem matado um cidadão da nacionalidade guinense, que estava lá, comprou coco e morreu. Aqueles jovens ficaram 2 anos detidos. O pai contraiu doença por causa do sofrimento, porque sabia que os filhos foram acusados injustamente, e o pai perdeu a vida nesses 2 anos. Estou a falar coisa das 2 semanas atrás. Depois a juíza veio dar sentença que não houve uma falha. Wallahi, vocês não viram isso? Houve uma falha. Não são eles que cometeram este assassinato. E, como é alguém sem ninguém, é por serão soltos. E as coisas estão assim. Estou a falar coisa desse mês, do mês passado, de outubro. Aconteceu. Então, o profeta Suleiman, ele disse a Nandor, nós vamos analisar, mas fica livre. Você vai ter pessoa que vai te controlar. Não vai sair do país. Nós vamos te... Enquanto estamos a estudar se você está a falar mentira ou verdade, nós vamos controlar. Então, isto é que se diz liderança. O que, infelizmente, no nosso país não temos. O que, infelizmente, nos países africanos não tem. Você, quando é acusado, depois, quando vê que não cometeu isto, ele vai lá para casa. É o que estamos a acontecer. Esta realidade, nós, como muçulmanos, se não temos nada para fazer, temos que virar a Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que pedir a Allah para nos tirar desta situação. Esta é uma situação muito grave. E nós, como acreditamos que todo o poder, quem concede é Allah subhanahu wa ta'ala, a única coisa que podemos fazer é o dua. Jazakallahu khair, inshallah, daremos continuidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.